Podcast Voluntário Peter Pan, segunda temporada, episódio 20, tema: o tempo e as crianças, cuidar é propósito. As nossas entrevistadas hoje são a Ritinha e a Mariana. Quem não conhece a Ritinha, a companheira, a Ritinha, chamada Rita de Cássia Fernandes Moura, e a Mariana, psicóloga aqui do Centro Pediátrico do Câncer, Mariana Lopes Veras. Ritinha, uma alegria imensa tê-la conosco no nosso podcast Voluntário Peter Pan. Igualmente. Tudo bem com você? Tudo bem. Quanto tempo de Hospital Infantil Albert Sabin? Agora em fevereiro eu faço 35 anos. Aí se aposenta? Se Deus quiser. Quer dizer que você começou ainda no Bloco C? Bloco C, no antigo Bloco C. Como era naquela época o Bloco C, 35 anos atrás? Eu estou falando de 1989, por aí. 89 por aí, né? Como era naquela época? Era só uma casinha, o Bloco C alojava nossos pacientes. O Bloco C era do Albert Sabin, né? Albert Sabin, é isso. E como era só criança tratamento oncológico? Não, tinha hemato, onco, nefro, ainda tinha os meninos hemofílicos, era tudo com a gente. Mas depois houve uma separação, não é? Foi. Aí depois ainda tinha os pacientes com HIV, que também era nosso. Aí os hemofílicos foram pro Hemoce, né? Os da hemato, que é anemia falciforme, também separou-se da gente. A nefro também foi para outro bloco e a gente ficou só com a oncologia. Só com a oncologia, que depois passa para cá, né? Foi. Depois compraram o terreno e fundaram aqui o Peter Pan. Peter Pan. Olha aí, 35 anos. Mariana, alegria tê-la conosco, você que é psicóloga. Tudo bem? Tudo bem, Tarcísio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a Ritinha. Há 35 anos ela está aqui. Você tem quanto tempo? Só 2 anos. Só 2 anos. E como é que tem sido nesses 2 anos a sua lida com essa meninada tão cheia de luz? Acho que um aprendizado, né? Acho que todos os dias a gente aprende um pouquinho, tanto com eles quanto com os familiares também. Muito sobre a vida e muito sobre a minha própria profissão mesmo como psicóloga, né? Acho que todos os dias é um dia de aprendizado. A gente espera às vezes que a gente dê muito e na verdade é a gente que recebe bastante também nesse lugar. Eu soube que você fazia, antes de terminar psicologia na UFC, você fez um outro curso, não foi? Eu fiz fisioterapia na UFC também. Fiz 3 semestres e acabei desistindo do curso porque achava que não era aquilo, que não era para ser aquilo. E acabei me envolvendo com a psicologia, assim, meio que sem saber ao certo se era o caminho correto. Acabou que foi, me encontrei muito. Amo estudar essa área. E um pouco de tempo depois, acabei me encantando pela cancerologia e mais tarde pelos cuidados paliativos. E só depois eu acredito, às vezes, que a pediatria é quem me escolheu e não eu escolhi a pediatria. A gente vai já falar sobre paliativos e vamos falar sobre aquele sábado. Um sábado que houve, dia 8 de novembro, em que tivemos o 4º encontro de Mães de Anjo, a gente fala já sobre isso. Ritinha, companheira. A Ritinha que é conhecida por companheira. Por que te chamam de companheira, Ritinha? Porque como eram muitas mães e eu não tinha tempo de decorar o nome das mães, aí eu digo, não, para uma não ficar chateada e a outra se achar que, né, só eu sabia o nome de uma e de outra, aí eu chamei companheira. Aí pronto, aí pegou, e assim, por causa da luta da gente, né? Porque tanto as mães como a gente é uma luta no dia a dia. Aí ficou companheira e pronto, e pegou. E as mães, tanto elas como eu, ficaram por companheira, aí ficou. Pois, companheira, me diga uma coisa, no tempo, você se lembra dos pacientes, do tempo em que a hemato estava junto com oncologia, com nefrologia? Lembra dos pacientes daquela época? Lembro. Alguns vêm ainda falar contigo, como é que eles... Vem. Me conta aí. Alguns te visitam, ligam, tu tem o telefone, como é? É assim, muito telefone não, porque a gente se distancia, né? Mas eu já tenho um paciente que faz medicina, já veio fazer, né, a residência aqui. Quem é esse paciente, hein, que foi paciente daqui e hoje é médico e está fazendo residência? Lembra o nome dele? Não consigo me lembrar o nome dele.
Duda, procura saber como é o nome desse rapaz, que hoje é médico, paciente daqui. Como é que ele era durante o tratamento, lembra? Ele era, quando ele começou aqui, acho que devia ter uns 4 para 5 anos, né? Uhum. Ele tinha leucemia e dava trabalho para pulsão na veia. Tem outro paciente também que é um exemplo, o Theo, que o Theo ainda está aqui do meu lado. Esse era um fujão que fugia, eu ia buscar ele lá fora, né? Quer dizer, é gratificante pra gente que de ver que os meninos que a gente cuidou estão tudo ainda, né? O doutor Eugênio Pachelli disse que pegar uma veia é um dom. Como é que é pegar uma veia sendo um dom para você? Porque não é fácil, uma veia que já foi muito manipulada, ela, né? Com o tempo ela fica desgastada, às vezes até, como é que se diz? Extravasado. Porque... Que técnica é essa que você utiliza nessa veia extravasada? Eu nem vou dizer que é uma técnica, é mais assim uma experiência com o tempo, né? Porque as veias das crianças oncológicas são mais complexas. E quando tem criança que é oncológica e tem síndrome de Down, ou então é hemofílico, ou então é autista, elas são diferentes. Por incrível que pareça, são diferentes. Down, autismo, tem a ver... O calibre é menor. E são tortuosas. E tortuosas. Aí são mais difíceis ainda de você pulsionar. Pulsionar. Como é... Então, o que é que você faz para ter esse dom de conseguir pulsionar? Você tem que, pelo menos, conhecer onde as veias passam, né? E ter o dom de tocar e sentir ela onde é que ela está, né? E não deixar o abacate extravasar ela. Ter cuidado para não extravasar. Nossa, 35 anos de experiência. 35 anos. Me diga uma coisa, o que mais te marcou no antigo Bloco C? Mais marcou. Foi uma vez uma mãe que veio de férias e ela veio do Paraná. Não, ela veio do Pará. E o menino parece ter febre e ela levou para o Apivida, que ela tinha um planozinho, e lá disseram que ela estava com suspeita de leucemia. E mandaram ela para cá. E ela, quando soube, começou a chorar e tacar a cabeça na parede. Eu acho que foi aquilo... Nunca esqueci daquilo. O desespero dela. Porque veio de férias, né? E acabou ficando internada. E batia a cabeça. Foi, atacava com tanta força que estralava aquele azulejo. E você soube o futuro? Como foi? Foi. A criança dela, infelizmente, com o tempo ela fez o tratamento, mas partiu. A leucemia não venceu primeiro. Paliativo. Onde é que está o paliativo dentro dessa luta contra o câncer? Onde colocarmos o paliativo como um instrumento de bem-estar, de acolhimento? Eu acho que cuidados paliativos a gente pode definir como um cuidado que se tem com todo paciente oncológico, inclusive, porque é um cuidado que se tem com todo paciente que tem uma doença que limita a vida de alguma forma. E o câncer, ele é uma doença que limita. Então, as crianças que são diagnosticadas com câncer, geralmente elas são tiradas da escola, muitas vezes pelo centro de referência sem Fortaleza. Há muitas crianças do interior que são tiradas de sua origem. Mas a tentativa, o que se quer, não é que seja só retirada, né? Não é que seja só limitação. É que, na medida do possível, também se tenha qualidade de vida. Então, a gente vai falar sobre, claro, algumas coisas mais voltadas para a área médica, como controle de dor, como controle de sintomas, mas o que a gente pensa muito quando a gente pensa em cuidados paliativos é sobre a possibilidade de tentar organizar minimamente que essa criança consiga voltar para casa mais vezes, não estar tão internada no hospital, ou mesmo dentro do hospital, que ela tenha o máximo possível as possibilidades de ser criança, sabe? De brincar, de poder, por vezes, ver um palhaço, ver uma apresentação. E eu acho que, nesse sentido, assim, a Associação Peter Pan também é uma associação muito de cuidados paliativos, também nessa tentativa de fazer com que dentro do hospital seja o menos aversivo possível para que essa criança fique o melhor possível aqui dentro. É tanto que a gente tem pacientes, inclusive, que gostam de vir para cá, que até
gostam de, por vezes, internarem de alguma forma, porque para eles é um lugar de brincadeira, que eles vão ver pessoas que eles gostam, que eles vão estar... É o caso do filho da Daniela, né? O Gabriel. Exatamente. É um paciente que já nos falou algumas vezes que gostava de vir para cá para participar das atividades, para estar junto com pessoas que ele gostava, para ter o contato com os voluntários que iam visitar quando ele estava internado e levavam jogos que ele gostava, levavam os brinquedos que ele gostava. Isso também é cuidados paliativos, sabe? A Mariana, psicóloga graduada pela UFC, Universidade Federal do Ceará, e especialista em cancerologia formada por meio da residência multiprofissional pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Possui pós-graduação em psicologia, está aqui no Centro Pediátrico do Câncer, CPCIAS, né, que é o Hospital Infantil, através de vinculação com o Peter Pan. Me diga uma coisa, Mariana, quando uma mãe sabe do diagnóstico, tá? Uma situação. Segunda, quando a mãe sabe, pelo profissional de saúde, que o filho dela entrou em paliativo. Qual é a diferença entre um e outro, no impacto que aquilo causa para a mãe sobremodo? Quando recebe o diagnóstico e quando recebe depois a indicação de paliação. Eu acho que quando recebe o diagnóstico é um peso muito grande de não saber o que se vai acontecer aqui dentro, de não saber o que é o tratamento, o percurso, a trajetória que se vai fazer aqui dentro. Então, muitas vezes é uma pessoa que não sabe o que é uma quimioterapia, não sabe o que é uma radioterapia, que o filho nunca passou por uma cirurgia, que ela mesma nunca passou por uma cirurgia, e é tudo muito assustador. Quando o diagnóstico de paliação chega, é uma mãe que muitas vezes já sabe muito como algumas coisas vão ser, porque já viu muitas outras companheiras, usando aqui o termo da Ritinha, passarem por algo parecido. E isso também assusta, sabe? Mas o que a gente tenta levar, o que a gente preza é justamente um acolhimento, um cuidado para que se sinta confortável dentro desse diagnóstico na medida do possível, por mais difícil que ele seja, mas de qualquer forma, tanto o diagnóstico quanto depois a comunicação sobre paliação são muito difíceis. É tanto que a gente pode até falar que se vivencia um certo luto já. Quando a antecipadamente. Exatamente. Quando se recebe o diagnóstico de uma doença oncológica, se passa por um luto diante de uma doença que é tão estigmatizada e de tanto sofrimento que se sabe que se vai ter, porque a quimioterapia, tirar a criança da escola, tudo isso já é um sofrimento. E quando recebe o diagnóstico de paliação também é um luto, porque você tem aquela esperança, tudo que se faz é no sentido de buscando uma cura. E aqui, onde a gente trabalha, a paliação geralmente ela chega quando não há mais possibilidade de cura, né? Apesar de todo paciente oncológico ser um paciente em cuidados paliativos. Então, são lutos interpostos um sobre o outro, sabe? A cada momento em que se recebe uma comunicação difícil, é um novo luto pelo qual se passa. Você está acompanhando aqui o podcast Voluntário Peter Pan, na sua segunda temporada, um dos últimos programas desse ano, com o tema O Tempo e as Crianças, Cuidar é Propósito. Se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative o sininho para receber os próximos capítulos. Companheira Ritinha, ela fala que o Peter Pan é uma casa que acolhe e acolhe bem. Eu te pergunto, como é que você se sentiu quando o Peter Pan foi criado? O Peter Pan tira o câncer infanto-juvenil do bloco C e traz para cá. Então, o que você pensou? Como é que foi essa nova realidade para você? Foi bom, porque a gente tinha uma limitação até nas UTI, porque os pacientes da gente, né, as UTI não queria ficar com eles, né, porque a Timar tirava a vaga de outro. Então, quando fez aqui o espaço só para a gente, foi uma alegria, porque tinha a UTI da gente, o bloco da gente, tanto que, às vezes até o pessoal disse, agora vamos para o hospital chique, né, que era o outro lado, porque ficou assim, a demanda foi tão grande que teve que fazer um hospital só oncológico só para a gente, porque ficou
né? E agora ainda foi melhor, porque tem a emergência da gente, tem tudo da gente, né? Então melhorou em quê do começo para cá? Porque já são 15 anos que nós estamos aqui, né? Eu acho que assim, o conforto do paciente, a qualidade do tratamento, né? Porque eles não é paciente de vir ficar só um dia, 2, né? Às vezes passa meses, 15 dias, né? Então eu acho que isso aí para eles foi uma melhora assim. Ritinha, nós estamos falando do impacto do SUS. Porque são pessoas, sabe, pessoas muito simples que vêm do interior e até de outros estados, como o caso do Pará, que você citou o caso daquela mãe. Então isso é o SUS. Olha que beleza, é o SUS, você atender. Quando eu estava nos ambulatórios, tinha uma tia que ligou para mim, queria trazer um sobrinho dela da Venezuela. Da Venezuela. Para se tratar aqui. Para se tratar aqui. O SUS é uma maravilha, né? Pois é. A gente dá plantão e a gente vê o cuidado, não falta, né, pois é. Ritinha? Me conta sobre esse cuidado, sobre o profissionalismo, sobre equipamento, sobre material. Me fala um pouco. Eu acho que isso aqui nós estamos na primeira linha, porque tem mães que vêm da Unimed para cá e perguntam se aqui é particular. Porque na Unimed falta coisa que aqui não falta. Olha que maravilha. Então, eu acho isso aqui assim, um tratamento de primeira linha. Eu vejo o cuidado com a Crislane, eu sempre vou no isolamento, não falta, né? Pois é. Sempre enfermeiros, técnicos, médicos, a nutricionista que vai. As estomos, né? Estomoterapia, né? Fisioterapia, tudo tem ali ao redor do paciente. Ritinha, algum paciente que se tornou inesquecível para você, um ou mais, tem aquele. Ela falou agora há pouco do Guilherme, do filho do Guilherme não falou não, vamos falar já, né? Do filho da Daniela, né, o Gabriel. Tem algum que você lembra que te marcou muito? Acho que do meu tempo, mais assim, no Bloco C, como era mais pequeno, Sim. né? A gente tinha mais tempo de ficar, que era mais pouco. O Theo, tem a Vanessa, tem a Flavinha também, que hoje é casada, já é mãe, né? Que era do Juazeiro. Do Juazeiro. Esses meninos mais antigos que a gente tinha mais, né? Porque hoje em dia é muita criança, a gente não tem nem tempo muito de se apegar, né? Mas acho que é os que mais ficaram mais próximos. O trabalho dos psicólogos. Muito importante. Porque, como eu disse, como eu ficava lá nos ambulatórios, às vezes tinha as mães que vinham, né? Mandava com um diagnóstico precoce muito importante. Precisava tanto de uma psicóloga para... Era. E o diagnóstico precoce, assim, quando chega aqui, sai as biópsias, sai os resultados, é nessa hora que a gente precisa das psicólogas para segurar a mão. E os voluntários? Os voluntários é primordial, porque eles ficam ali com as crianças em teste, brinca, né? Às vezes a gente vê que, às vezes, assim, os mais pequenininhos até nem sente tanta falta, né, de casa, porque é que eles ficam tão entrosadinhos, né? E tem aquele... participa com as crianças, brinca, eu acho muito importante também. É muito bom. Lembra dela? Vocês se encontram muito nos plantões? Mariana? Mariana, lembra muito dela? Mariana, a Ritinha, a nossa companheira. Primeira psicóloga foi a dona... Anice? A dona Anice. Foi a primeira que chegou aqui. Pois é. Se aposentou-se, eu ainda estou aqui. Mariana, você conta que a assistente social e escritora Cicely Saunders, salvo engano a pronúncia é essa, disse certa feita: o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. O que é cuidar para ti? Eu acho que a gente tem a parte do cuidar técnico, e é claro que quando a Ritinha fala assim, sobre saber exatamente como pegar uma veia, né, como funcionar uma veia, tem muito da questão técnica, mas tem muito do cuidado também, de como a gente estava conversando antes, sobre, em alguns momentos, naquele não é o melhor momento para a criança funcionar aquela veia, você dá um tempinho, volta depois. É um cuidado, assim, de uma empatia, de uma compaixão, de entender que há um sofrimento ali, que ele não vai conseguir ser cuidado apenas pela técnica, mas ele vai também ser cuidado pela forma humana, sabe? É um acolher, é um escutar, é entender aquele sofrimento, entender esse luto que está sendo vivido, mesmo
quando o paciente não partiu, mas o luto já do diagnóstico, como a gente falou, o luto às vezes de uma paliação, tudo isso é cuidado, é o técnico, mas é também o humano, sabe? E a gente, inclusive, estava falando antes do podcast começar sobre justamente que nem todo mundo está para esse serviço, né? E aí, muitas vezes, se quer trabalhar com a oncologia, mas não se quer trabalhar com a pediatria, ou se quer trabalhar com a pediatria, não quer trabalhar com a oncologia. Não é um trabalho que é para qualquer pessoa, é um trabalho que tem que ser para aquela pessoa que ela é humana, que ela tem empatia, que ela tem compaixão, que ela tem técnica também, é claro. Vamos falar de alegria? Sim. Qual é a alegria que você vê aqui? Crianças que gostam de aqui estar, para que a gente desmistifique essa ideia de que o hospital é só sofrimento. Então fala de alguma alegria que você teve aqui. Ou de algumas. Acho que a alegria é quando a gente recebe a possibilidade dos voluntários estarem aqui junto com a criança, quando passa tocando violino, ou quando tem o pessoal que são os doutores da alegria, como chama, a gente tem diversos grupos. Pessoal do Bobalhaço, né? Pessoal do Bobalhaço. Está aqui o representante, Felipe está aqui conosco. Sim. Então, tudo isso é o que traz a alegria, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio que para a gente é aversivo, às vezes, estar no hospital, mas a gente ter crianças que diz que hoje eu quero ficar internada para o médico. Olha aí. Ou criança que diz que gosta de estar internado, que quer vir para o hospital para fazer as atividades que são disponibilizadas, que vai para os passeios que muitas vezes são organizados. E às vezes são oportunidades que talvez elas nem tivessem se elas não estivessem aqui. É claro que estar aqui é ruim, passar por um tratamento oncológico é ruim, mas tenta-se amenizar de outras formas que isso aconteça, seja até mesmo pelo companheirismo, né, Ritinha? Ritinha, alegria aqui. Onde você sente, percebe alegria nesse hospital? Meu mestre, quando um dos meus pacientes fica curado, Olha eu aí. sinto que a minha batalha valeu a pena. Valeu a pena, sabe? Né? E são muitas curas. São muitas. Né? Uma vez até eu tava chorando, dizendo, meu Deus, será que Deus vai me perdoar de tantas furadas que eu já dei, né? Aí a colega disse, não, mas foi em pró do paciente. Quer dizer, aí você vê que sua luta, né, valeu a pena. E a dor de uma perda, diante de uma perda, como é que a companheira Ritinha fica? Não é fácil, não. Você cuidou, né? Não é fácil, não. Ritinha, o que te faz continuar mesmo com todas essas dificuldades e essa emoção que te arrebata nesse momento, quando a gente falou de perda, o que é que te faz continuar esse trabalho, que são 35 anos? Eu acho que a oncologia já ficou no meu sangue, sabe? Eu só tenho uma filha e às vezes ela tinha ciúme dos pacientes daqui, que ela disse que eu me dedicava mais a eles do que a ela, né? Olha aí. Que eu queria mais bem os meninos daqui do que a ele, mas eu acho que é isso. Você tem que gostar, porque senão você não aguenta. E como é que seria então tua despedida do IAS? Em fevereiro ela completa 35 anos e está no tempo de aposentar. Aposenta e continua trabalhando? Não, mestre, como eu preparei muito quimioterapia, eu fiquei com as sequelas também, né? Foi? Foi. Aí eu não tenho mais a cartilagem do joelho, né? Aí já tô andando com dificuldade, a perna tá entortando. E eu tô até entrando na fila para cirurgia do joelho. Aí por isso que eu vou ter que me afastar. Aposentar mesmo. Olha aí. Entregou-se tanto ao cuidado com o outro. Não é que ela não tenha cuidado de si, é que isso acarretou essa... Mas vai tá marcado, cirurgia, vai ficar tudo bem? Não, a gente fica na fila de espera, né? Mas que é uma cirurgia cara, tem que botar a prótese aí, tem que esperar, né? Acho que no encontro de sábado, dia 8 de novembro, nós podemos escutar algumas histórias de pacientes e familiares de pacientes que já se fizeram presentes no CPC e que agora não estão mais aqui. Nós estamos falando do 4º encontro Mães de Anjo. Me conta aqui pra gente como é que foi esse encontro de sábado. Havia quantas
quantas famílias ali? Precisa. Agora você me pegou, realmente. Mas dá mais umas 40, não tinha? Acho que sim. 40 eu sei que confirmaram, acho que depois subiu para 50. Na hora vem quem disse que não vinha e não vem quem disse que vinha. Foi um momento que você viu de tristeza, de saudade. Como foi que você sentiu o clima? Você que chorou, vi hora você chorando. A Ritinha falou que o momento dela de grande alegria é quando ela vê um paciente curado, né? E ela disse que até Deus vai perdoar as furadas que ela deu. Mas claro que sim, porque você não deu furada à toa, né? Você deu furada no intuito de que aquela criança recebesse a medicação correta para poder estar bem, e você faz parte também desse processo de cura. Mas, por incrível que pareça, eu sei que muitas vezes isso é ligado muito ao sofrimento. Mas quando a gente tem momentos como o encontro de familiares de anjo, como o que ocorreu recentemente ocorre, e eu vejo mães que voltam, e eu vejo mães que conseguem estar aqui após perder o seu filho e após uma trajetória que muitas vezes é tão sofrida e que muitas vezes voltam, inclusive, para ajudar outras mães que voltam para fazer um trabalho aqui dentro, que voltam para trazer algumas coisas para cá no intuito de melhorar, de aumentar a qualidade de vida das crianças que estão aqui internadas. Para mim isso também é um momento de felicidade, sabe? É um encontro que eu saí leve de lá. Eu dei muitos abraços que eu queria dar, eu reencontrei mães que eu não via há muito tempo e que eu acompanhei durante uma trajetória muito difícil da vida delas, e elas me disseram que estão conseguindo retomar aos poucos a vida, mesmo em meio a tanto sofrimento, uma vida que elas abrem tanto mão quando o filho está em tratamento, abrem mão de emprego, abrem mão de casamento, abrem mão de outros filhos. E aí ela me diz que voltou a trabalhar, ela me diz que quer ter outros filhos, ou até mesmo aparecem com bebês durante o encontro, que estão seguindo, construindo essa família, e elas aparecem arrumadas, elas aparecem bonitas. Mais do que já eram, né? Então, para mim, é um momento de felicidade também, encontrar essas mães, né? É um encontro que já é, como o Tarcísio disse, o nosso 4º encontro. Eu não estive em todos, eu estive em 3. E é um encontro que ele ocorre uma vez ao ano. Eu estou dizendo que é um momento feliz para mim, assim, reencontrar essas pessoas, mas também é um momento de muita emoção, em que você lembra dos que não estão mais aqui, e por isso nós choramos. Inclusive, eu choro também ao lembrar de alguns pacientes. A Ritinha também se emociona, porque a gente se apega, a gente conhece esses pacientes há muito tempo, e não só eles, como a gente conhece mãe, pai, irmão, irmã, madrinha, padrinho. A gente faz, às vezes, o que eles nem sabem o que a gente faz por eles, assim, fala com o médico uma coisa, fala com o pessoal do voluntário outra. Então, são pessoas que realmente a gente quer muito bem, e reencontrar é muito bom, também é muito sofrido, mas aí fica aquela questão que a gente até conversou antes, Tarcísio, e que eu falei também durante o encontro de mães, de familiares de anjos, na verdade, que é muito sofrimento, porque também teve muito amor, sabe? Se há saudade, se há essa falta, é porque teve muito carinho, teve muito cuidado, teve muito afeto. E, às vezes, há uma preocupação nossa de que esse amor que é tão grande cause uma dor tão grande que essa pessoa não consiga mais cuidar de si. E quando a gente vê que elas estão seguindo, que elas estão conseguindo cuidar de si, que elas estão construindo, reconstruindo suas famílias, que elas estão minimamente bem diante do que é possível, isso é muito reconfortante. Apesar do choro, mas às vezes o choro também é necessário, como uma das familiares me disse, que é bom o encontro e ela vem para chorar. Porque quando ela chora em casa, quando ela chora em outros lugares, por que você está chorando? Já faz tanto tempo. E não é bem assim, sabe? É uma saudade que sempre vai ficar, porque é um amor que vai ficar para sempre, sabe? Uma mãe disse assim, quando a gente compartilha a dor da gente com o outro, ela diminui. É como se eu dividisse. A companheira, no sábado, ela já tinha começado. Sábado, dia 8, ela já tinha começado o plantão dela. Ela está aqui há 5 dias no plantão sem ir em casa. Sabe? Ritinha, como é que você
tá 5 dias aqui, sem ir em casa, preste a se aposentar, não vai ser um impacto muito forte, não? Como é? Você que disse que vou me aposentar em breve, mas dentro da oncologia, meu coração está lá. Como é que vai ficar o seu coração, você fora daqui? Teve um colega que diz assim, a senhora vem impulsionar via segunda, quarta e sexta. Vou sentir muita falta. E vem quando eu venho aqui, para me matar minha saudade. Porque é minha vida, né? Vida, 35 anos. É como eu disse, é um casamento religioso. Religioso, né? De muita fidelidade, de muito trabalho, de muito acolhimento, de muito amor, pegando a palavra da Mariana, né? De muito amor, né? Com certeza. Me mexe. Ritinha, nós estamos terminando o nosso encontro, nosso podcast, episódio 20. Eu queria que você deixasse uma palavra final a quem está nos assistindo, com base nesses 35 anos, essa vida sua aqui dentro, se doando pelo bem do outro. Eu sempre digo, é como se fosse... Eu não tenho isso aqui como um trabalho, eu tenho aqui como minha segunda casa. É tanto que, às vezes, o marido da minha prima, o marido da minha sobrinha me deixar e disse assim, a senhora vai para a sua casa, minha casa e minha vida, né? Eu digo, minha casa porque minha vida. Aqui é minha vida. É assim, eu não sinto assim aquela obrigação, eu sinto assim aquele prazer de estar aqui, porque eu sei que eu me sinto bem, apesar de ser oncologia, como a mestre disse, é pesada, mas eu me sinto bem aqui, eu não... Fazendo bem, fazendo bem, né? Pois é, eu gosto de estar aqui. Não me sinto como se fosse uma obrigação de bater o ponto e ir embora. Eu gosto. Tanto que a velha me chamaram até no setor pessoal porque que eu chegava tão cedo. Pois é, mas eu gosto. Aqui é a minha segunda casa. Aliás, nem a segunda, é a primeira. Está se preparando para a aposentadoria? Tô, mestre, por causa assim, porque como eu tô com esse problema no joelho, eu sinto muita dor. E quando eu dou assim muito plantão, aí no outro dia eu tenho que... Tá doendo agora? Tem um pouquinho. Duda, fala ali com o médico, peça lá um... Aí a gente, né? Eu sei que vou sentir muita falta, como você disse, mas... As boas lembranças você leva e dever cumprido. Isso. Dever cumprido. Eu sempre passo para os recrutas que estão chegando. Eu digo, a oncologia... você tem que se dedicar, você tem que se anular para se dar uma oncologia, porque senão você não fica. Você falou que todo mundo quer ser enfermeiro, mas nem todo mundo. Como é que a enfermagem nasceu para todo mundo, mas nem todo mundo nasceu para enfermagem. A Ritinha nasceu. Mariana, muito obrigado, Ritinha, pela sua participação. Mariana, muito obrigado por sua participação, suas palavras finais, olhando para cá. Bate um papo aí, conversa com quem está nos assistindo, chamando o pessoal para ser voluntário, para se engajar nos trabalhos daqui, para conhecer o trabalho do Peter Pan, da Ritinha. Eu não sei se deu para a gente expressar durante o podcast, assim, é um trabalho de muita emoção, mas como a gente também falou em alguns momentos aqui, é um trabalho de muitas alegrias também, e uma dessas alegrias com certeza é ter o trabalho da associação, é ter o trabalho do voluntariado aqui dentro, é o que faz a diferença. Então, em meio a tanto sofrimento, a gente também consegue momentos de amor, momentos de companheirismo, momentos de alegria, e então se você acha que é o que você quer, o que você sente no seu coração, se você se interessa por pediatria ou se você se interessa por oncologia, venham, façam um treinamento, vejam se é uma possibilidade para vocês. A gente tem um treinamento recorrente do raio de sol para estar atuando com as crianças na internação, é necessário um treinamento, claro, e compartilhem, curtam, caso vocês não achem que estar aqui dentro é o que vocês querem, é o que vocês podem fazer. Claro, nós temos as nossas limitações, há outros meios de ajudar também, a gente aqui funciona com várias possibilidades de suporte realmente ao tratamento oncológico infantil. Então, até mesmo se você curtir, se você compartilhar esse vídeo, já é uma forma de ajudar de alguma forma. E aí, qualquer coisa, nós também estamos aqui presencialmente para lhe receber. A Associação Peter Pan está sempre recebendo. Só procurar a gente na recepção ou até mesmo pelo nosso site, as nossas redes sociais, Associação Peter Pan. Você pode ter acesso a algum dos nossos projetos e, quem sabe, se interessar por algum deles. Muito bem. Obrigado, Mariana. Obrigado, Ritinha, companheira, mestra, que se despede, mas você não sai do nosso coração.
E esse aqui foi o episódio 20 do nosso podcast voluntário Peter Pan, na sua segunda temporada, com o tema O Tempo e as Crianças, Cuidar é Propósito. Obrigado por nos assistir e até o próximo encontro.